Valeu, torcedor! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Deixa teu like. Já deixou teu like? Ainda não? Tá esperando o quê, cara? Deixa teu like aqui embaixo, então. Me ajuda aí com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, te inscreve. Vamos falar das últimas do Tricolor. Afinal de contas, temos novidades importantíssimas nessa semana Grenal. O Renato ontem deu o seu primeiro treino. Hoje pela manhã já foi o segundo. E temos, assim, ó, algumas situações que ela podem até pegar vocês de surpresa, tá? Eu sei que muitos de vocês estão esperando uma coisa pro clássico e a gente pode ter outra bem diferente. Vamos começar colocando primeiras imagens do treinamento desta manhã, treino que começou por volta das 10 horas. E nós temos algumas dúvidas pro jogo contra o rival, que é justamente, primeiro, a lateral esquerda. Afinal de contas, o Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo, tá suspenso, e a gente tá entre Mike e Fábio, correto? O Mike, ele é um cara que, embora ele tenha sido contratado lá no início do ano para ser o substituto, o reserva do Reinaldo, o Mike, ele nunca conseguiu chamar a atenção do Renato. Vocês pararam pra notar? Ele nunca conseguiu desempenhar tão bem assim, a ponto de ser o cara que pudesse tirar a titularidade do Reinaldo. Ele nunca chamou essa atenção toda do Renato. Só que na semana passada, quando o Reinaldo ele toma o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro e durante a partida o Renato coloca o Mike pra jogar, até ao mesmo tempo em que o Reinaldo estava em campo, o Mike entrou mais pra frente ali como um meia esquerda praticamente, o Renato depois na coletiva justificou que colocou o Mike pra jogar pra ele ganhar ritmo, justamente porque o Reinaldo não atuaria no Clássico Grenal. Então a gente imaginou, e eu até falei sobre isso aqui com vocês, bom, o Renato, ele praticamente encaminhou a entrada do Mike como lateral esquerdo, né? Confirmando o que a gente especulava, até porque o Fábio, que é quem poderia quebrar um galho ali, e quebrar um galho também não, né? O Fábio joga muito bem como lateral esquerdo, jogou a maior parte da carreira como lateral esquerdo e jogou bem quando nós precisamos dele, né? Que foi naquele jogo contra o Estudiantes. Mas se levantou até essa possibilidade do Fábio atuar pela lateral esquerda e o Mike não. Só que tendo essa entrevista do Renato, a gente pensou, bom, o Renato ele pode ter encaminhado, mas ele vai ver alguma coisa diferente do treino. Só que assim, gurizada, ontem, no primeiro treinamento da semana, eu digo primeiro porque foi a representação do Renato, ele já apresentou algo bem diferente. Ele testou na posição, por exemplo, o João Pedro. Sim, o João Pedro, a informação da Rádio Imortal. Porque o João Pedro partiria para a lateral esquerda, o Edenilson desceria, no caso, para ser o lateral direito, tá? O Edenilson joga como meia direito, um volante, o cara ali pelo lado. Então o Edenilson desceria para ser o lateral direito e o João Pedro foi jogado pro outro lado. Eu acho que tira muita gente da posição. Muita gente da posição. É um teste, não quer dizer que o Renato vai jogar com essa equipe no Clássico, tá? Foi um teste que foi feito. O Edenilson na direita e o João Pedro na esquerda. É um teste que foi feito. A gente não tem como cravar ainda o time porque agora surge uma outra possibilidade. Porque para pensar, se o João Pedro vai para a esquerda, o Edenilson desce para a direita, quem joga na do Edenilson? O Pavon? O Pavon voltou de lesão e aí? Tá sem ritmo nenhum. O Pavon voltaria no Clássico Grenal? Totalmente fora, né? Aí tu tem um Pavon voltando de lesão, tu tem um Edenilson fora de posição, tu tem um João Pedro improvisado, a tua defesa tu não sabe quem é ali, a tua dupla de zaga. No teu meio campo tu pode ter tanto o Vidia Sante com o PP, e aí tu sabe que o PP tem aquele grave problema de marcação. Ali na frente, tu não sabe se vai o Aravena ou vai o Soteldo, se o Soteldo tu já perde mais poder de marcação. Ou seja, o que a gente sabia que poderia acontecer foi mais bagunçado ainda pelo Renato com essas mudanças e com essas possibilidades de treinamento do que o que a gente pode imaginar. Mas eu ainda cravo pra vocês. Eu acho muito difícil, e aí é questão de opinião, tá? Que o Renato vá tirar o João Pedro pra lateral esquerda e colocar o Edenilson na lateral direita. Acho muito difícil. Seria uma mudança de estrutura muito grande, tendo só 3 dias de treinamento praticamente. Acho muito difícil que isso aconteça. Agora, o Mike se tornando o lateral esquerdo pra esse jogo, começa a ser colocado em dúvida. Daqui a pouco o Fábio, só que o Fábio tem aquele problema das lesões, a gente sabe que o Fábio é um cara que daqui a pouco não termina um jogo, então tem toda essa situação que talvez o Renato esteja levando em consideração, até em caso do Fábio
daqui a pouco bota o Fábio na lateral esquerda, e aí durante a partida acontece alguma coisa com o Fábio, o Renato mexe com as peças, fazendo poucas modificações. Pode ser que seja isso que ele esteja pensando, não tem como a gente cravar, mas são possibilidades que ele está estudando. Foram testes feitos nessa terça-feira, correto, tá? Bom, eu quero seguir com vocês porque a novidade do treinamento desta quarta-feira foi a volta do Natan Fernandes. Ele estava treinando na Granja Comari junto com a seleção sub-20 e já está à disposição do Renato, ficou à disposição hoje pela manhã, treinou normalmente. Amanhã, quinta-feira, devem retornar também Soteldo e Vijaçante, que estavam com as suas seleções e devem ficar à disposição já nessa quinta-feira. Chegam hoje a Porto Alegre e amanhã já devem treinar junto com o restante do elenco, tá? A gente viu passar aqui nas imagens uma reunião. Essa reunião aconteceu ontem na reapresentação, como eu já trouxe para vocês no conteúdo ontem da tarde, e essa reunião ela foi numa pegada mais já de início de motivação. O Renato vai pegar mais essa motivação dos jogadores, tá? Nessa questão de colocar os jogadores numa condição de dar uma resposta a tudo que vem sendo falado e vem sendo dito. Hoje pela manhã, o técnico do rival, Roger Machado, concedeu uma entrevista coletiva e até me chama a atenção, até o momento, pelo menos, a assessoria do Grêmio não marcou nenhuma coletiva, tá? Renato, os líderes, tanto o Kahneman, daqui a pouco o Jeromel, não tem coletiva de ninguém marcado até o momento, tá? Ninguém. O técnico do rival falou hoje pela manhã. E chamou a atenção um ponto importante, que ele é perguntado sobre essa situação do Grêmio treinar menos, do Renato ter se reapresentado somente na terça-feira, sobre essa situação de mexer com o clássico. E o Roger, ele disse assim, olha, não existe, primeiro que não existe favorito pro clássico, tá? Não existe. Só que aí ele foi além. Ele disse que conhece muito a forma como o Renato trabalha, tá? E a forma como ele se prepara para o clássico. Ele usa essa pressão externa justamente para mobilizar o grupo internamente. Ou seja, ele já trabalhou com o Renato, tanto como jogador como treinador, né? Foi auxiliar do Renato, inclusive. O Roger conhece a forma de trabalho do Renato. Assim como o Renato também conhece a forma de trabalho do Roger, né? Pode ter sido uma resposta mais... uma resposta mais genérica, talvez até para não entrar muito numa polêmica, para não falar daqui a pouco alguma coisa que não deve e ser usado do outro lado. Pode ser que o Roger tenha entrado nessa. Mas chama atenção, porque o que dá a entender da fala do Roger é que justamente o trabalho do Renato, o foco não é nem tanto no tático, não é nem tanto no campo, é mais na mobilização dos jogadores, é mais nessa questão dos jogadores darem essa resposta, se mobilizarem para o que, ó o que os caras estão falando lá. Pô, vamos ter que dar uma resposta, né? Então é mais nessa mobilização do que justamente em algo tático. É a leitura que a gente pode fazer dessa fala do Roger. Quero saber o que tu entendeu dessa fala, mas é o que parece, né? É o que parece. E essa foto da reunião que a gente viu aí ontem foi a primeira reunião já da reapresentação que a gente falou ainda ontem aqui, tá? Vamos seguir? Vamos falar dela primeiro? A KTO, a nossa casa de apostas. Se tu ainda não tem cadastro lá na KTO, faz o seguinte, escaneia esse QR Code que tá aqui no cantinho aqui, ó, que te leva diretamente pro site da KTO. Lá tu pode fazer o teu cadastro e colocando o cupom Diogo, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E lá tu pode colocar um temperinho a mais na tua torcida. Ontem o Brasil ganhou de 4-0 do Peru, hein? Tu apostou lá? Não, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa. A KTO não é um site de investimentos, é um site de apostas. E tu pode ganhar e como tu pode perder. Então, jogue com muita responsabilidade se tu for maior de 18 anos, beleza? KTO.com, código Diogo, te garante 20% de bônus no teu primeiro depósito, KTO.com. Gurizada, deixa eu seguir com vocês para a gente falar sobre o primeiro contrato de Gabriel Mack. Sim, finalmente, Gabriel Mack vai assinar o seu primeiro contrato como jogador profissional do Tricolor. Desde abril, quando ele completou 16 anos, essa história vinha, né, se tornando um grande problema e uma grande questão na cabeça do torcedor, porque vinha o Chelsea, vinha não sei quem fazendo sondagem e o Grêmio sem contrato com esse jogador, embora o Grêmio sempre tivesse muita segurança quanto a tudo que estava acontecendo, mesmo sem ter o contrato profissional com o atleta. O Calil Dornelles trouxe a informação hoje pela manhã que o Grêmio
no máximo até o final da próxima semana, deve assinar o primeiro contrato profissional de Gabriel Mack. Um contrato de 3 anos, com uma multa próximo aos 100 milhões de euros. Esse deve ser o primeiro contrato do jogador como profissional do tricolor. É importante nós colocarmos aqui que nos últimos dias surgiram algumas informações de que o Chelsea já não está tão interessado mais no passe do atleta como já teve anteriormente. E assim, o Grêmio já conversava com outros clubes que estão interessados no passe do atleta. É importante nós dizermos aqui que não existe ainda uma proposta de outra equipe pelo Gabriel Mack, mas sondagens e conversas acontecem a todo instante. Há quem garanta que o Chelsea, inclusive, não deve mais formalizar a compra do Gabriel Mack, tá? Mas o mais importante, eu acredito, que seja o Grêmio estar seguro contratualmente com o jogador. E ao que parece, teremos esse desfecho no máximo até o final da próxima semana. As informações do Calhau Dornelles, então. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima.